esse definitivamente é o melhor livro da saga. Pelo menos até agora, porque eu não terminei de ler a saga ainda. A Angélica, você já disse isso várias vezes. Todo vídeo você vai dizer isso? Não sei se todo vídeo eu vou dizer isso, mas nesse de hoje eu vou. Esse foi o melhor. Até agora. O livro dessa semana é A Torre Negra, volume 5, Lobos de Cala. E sim, eu sei que eu já cheguei aqui outras vezes dizendo isso, né? No livro 4, né? O vídeo do livro 4 eu disse, esse é o melhor de todos. No vídeo do livro 3 eu disse, esse é o melhor de todos. No primeiro vídeo, que foi sobre o livro 1 e o 2, eu não falei isso. Até porque, né? São bem fraquinhos, né? Principalmente o 1. O 2 é razoável, mas enfim. E assim, gente, eu tô dizendo isso porque realmente eu acho. Eu estou me surpreendendo muito com a leitura da Torre Negra. Não sei se direi isso no próximo vídeo, porque, não sei, eu não senti muita firmeza sobre o livro 6, tá? Mas pode ser que eu esteja apenas enganada, né? Não sei, pode ser. O que eu tô fazendo conjecturas, eu não li o livro 6 ainda, eu li só a sinopse. E terminando esse aqui, você tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer e não me agradou muito, mas tem o livro 7 também, que dizem que é muito bom. Então, por enquanto, esse aqui fica no top, tá? Que é o livro 5, Lobos de Cala, que vocês podem perceber que é um livro enorme, que vocês podem perceber que eu marquei várias coisas, e vocês também podem perceber que eu só tenho 3 marcaçõezinhas amarelas, que são a quantidade de erros. Enquanto lá no livro 4 tinha 13 erros horrendos de revisão, ridículos. Quem assistiu o vídeo no canal sabe, eu já falei sobre. Tinha 13 erros e a maioria deles era numa parte só, né? Aqui a gente só achou 3. Eu, pelo menos, só achei 3. Pode ser que tenha mais, mas eu só achei 3. Enfim, era pra ter achado nenhuma, mas vamos lá. Lobos de Cala, gente, acontece tanta coisa aqui. Estamos aqui mais uma vez com o nosso catete querido. Roland, Ed, Susana, Jake e o Oi. Oi. Não sei, que é o Pet. É o Pet, também, que afinal ele é um membro do catete também. Eu vou continuar chamando de Oi. Disseram que era Oi, mas eu vou continuar chamando de Oi, tá? Aqui nesse livro vai acontecer muita coisa, né? Vai aparecer um personagem de outro livro do King. É preciso ter lido esse outro livro para poder entender o personagem? Não, até porque o personagem vai explicar a história dele para o catete e ele vai, inclusive, contextualizar em relação a outro livro. Mas se você tiver lido, é melhor ainda. Principalmente porque, por exemplo, eu li, mas eu não lembrava que tinha acontecido com esse personagem. E aí, quando ele apareceu aqui, eu fiquei... Oxe, ele não tinha morrido? Ai, mas aí, gente, ó, não vou falar mais nada. Deixa abaixo. Ou você lê ou você assiste a parte com spoilers. Então, estamos aqui com o nosso catete, ainda procurando o caminho para a Torre Negra e tal. E eis que, ao mesmo tempo, aparece um pessoal de uma região chamada Calla-Bryn Sturgis, né? E esse pessoal, ele sofre com um pequeno problema. Mas eles ficaram sabendo que tem uns pistoleiros que estão zanzando por aí e vão atrás desses pistoleiros. Isso é a ideia de um deles, né? De um dos habitantes lá que se revolta com a situação, que é o Tian. Mas a cidade fica meio assim, aí eles vão pedir ajuda do catete, o catete, não sei se devo. Esse personagem que é de outro livro tá morando lá em Calla-Bryn Sturgis, e aí rola a conexão dele com o catete também. Enquanto a gente tem esse drama de Calla-Bryn Sturgis, existe um outro drama paralelo acontecendo com a Susana. Existe também um outro drama, que é a descoberta de que eles podem entrar no modo Todash, que é como se fosse uma espécie de lombra, onde eles conseguem viajar e inclusive ir para Nova York. Lá é tipo como se eles fossem em forma de espectro. E nessa viagem Todash, que Ed e Jake fazem para Nova York, eles vão descobrir uma outra coisa que é muito preocupante, que tem a ver com a Rosa. A Rosa lá do terreno, tem a ver também com a livraria onde o Jake comprou os livros lá no terceiro livro, A Escolha dos Três, sabe? E aí você fica, menina, é muita coisa acontecendo, né? É muita coisa acontecendo. E além disso, né, no meio de tudo
tudo isso, eles ainda têm que parar para fazer um plano para matar os lobos de Calabrian Sturgis. E que lobos são esses? São os lobos bem perigosos, que aparecem, às vezes, né, num intervalo X de anos, não tem um intervalo específico exatamente, e eles levam sempre alguma ou algumas crianças. Em Calabrian Sturgis, existe uma quantidade muito grande de gêmeos. Quase todo mundo lá tem gêmeos, certo? Inclusive o Tian, que é esse personagem que é o que encabeça a história, ele é casado, ele tem 5 filhos. Desses 5 filhos são 2 pares de gêmeos e um menino que não é gêmeo. E ele também tem uma gêmea e a esposa dele também tem um gêmeo. Só que o que acontece? Quando os lobos vêm, eles levam uma das crianças. Mas eles devolvem a criança. Só que eles devolvem a criança diferente. Bem diferente. E o Tian não aguenta mais. Ele fica sabendo que vai ter lobo chegando lá de novo e ele diz: chega, basta, eu não vou deixar nenhum desses lobos levar um dos meus filhos ou o filho de qualquer pessoa aqui. Chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí ele pede ajuda de Roland e seu catete. Eu achei uma ideia muito boa, né, diga-se de passagem, e você fica assim, tipo, é muita coisa acontecendo, é a Torre Negra, é a Rosa, é o Todashi, é a Susana tendo passamento, é o personagem do outro livro, é o Roland fazendo sapateado, é o Roland com artrite, é lobo vindo pegar menino, é lobo ou não é lobo, que bicho é esse? É o Andy, que é um robô esquisito, chato pra caramba, é muita coisa acontecendo. E podia ser ruim. Ah, não é ótimo. Eu amei. Assim, teve gente no nosso grupo de leitura que gostou mais do 4, porque o nosso grupo de leitura é assim. Você ama ou você odeia o 4. Eu sou do grupo dos que amou. Mas eu gostei mais desse daqui, confesso. Eu achei ele mais dinâmico, aconteceu mais coisa. Algumas delas foram resolvidas, outras não. Outras ficaram pro próximo livro. Óbvio, né? O retorno desse personagem foi muito bom. Eu gostei bastante disso. E por isso que eu decretei que ele é o melhor até agora. Mas assim, esteja preparado, porque vai acontecer tanta coisa que vai chegar um momento que você vai ficar assim, menino, é o quê? Não tô mais nem entendendo o que tá acontecendo. É possível que isso aconteça. Mas, Torre Negra, né, meu bem? Stephen King, né? Quando foi que o Stephen King não trouxe um livro com um monte de coisa, um monte de personagem que tá hora você tá, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas tudo vai ter um resultado, uma explicação. Em se tratando de Torre Negra, algumas coisas, não tudo. Mas eu garanto que vale bem a pena. Antes de ir para a parte com spoilers, vou lembrar que todo domingo sai vídeo com spoilers aqui no canal, então se inscreve, curte, compartilha, comenta. Tem muitos vídeos sobre Stephen King, eu nem sei quantos tem, tá? Mas se você quiser ver os vídeos sem os spoilers, né, e não quiser assistir no YouTube, você também pode assistir a gente no Instagram ou no TikTok, @bafulê.literário. Inclusive no Instagram tem vídeos bem mais antigos e tem vídeos sobre livros do Stephen King que estão lá e não estão aqui no YouTube. Então vamos para a parte com spoilers, gente. Por onde começar? Eu vou começar pela personagem que eu menos gosto do catete, Susana. Susana tá se passando. Susana tá grávida do capeta. Susana está grávida do capiroto, do cramunhão. Se você não lembra bem, lá em Torre Negra volume 3, que é As Terras Devastadas, quando o Jake volta do mundo real, vem do mundo real para o mundo médio, a Susana tem um momento lá de intimidade, por livre e espontânea pressão, com um demônio, para distrair o demônio, né? É uma decisão, inclusive, assim, tão questionável, mas enfim. E aí, eis que Susana fica grávida. E no começo eu queria acreditar, não, ela tá grávida do Ed. Ela tá grávida do Ed, mas não é. Não é, e o Roland, desde o início, sabe que não é, né? E aí a Susana tá tendo um espaçamento, galera. Ela tá tendo um espaçamento. Porque Susana, você sabe, Susana já foi Odeta e Deta, agora ela é Susana, mas apareceu outra, Mia. Porque sim, a nossa querida, fragmentada,
agora apareceu com mais uma personalidade. Mia é a personalidade mãe do filho do capeta e Mia vai defender o filho do capeta. E Susana sabe, mas a Susana fica escondendo, o Catete fica todo sabendo depois. E aí você sabe desde o começo, vai dar merda. Isso vai dar merda. Vai dar merda, isso com certeza vai dar merda. E vai. Porque assim, né, graças a Deus a Susana consegue ainda estar Susana na hora da grande batalha final contra os lobos. Mas depois, ela vira Mia. E aí, pra caralhar logo tudo de vez, o nosso querido personagem que voltou de outro livro, que veio de outro livro, né, que eu já falar sobre ele, dá uma informação deveras importante. Então, eu tenho uma bola, tipo uma bola de cristal, uma bola preta, a bola 13, que tá ali enterrada embaixo da minha igreja, mas olha, ela é um negócio muito perigoso. E o Roland, meu Deus, eu sei o que é. Porque aí o Roland lembra lá daquela bola cor-de-rosa que fez a confusão lá em Torre 4, sabe? Lá em Torre 4 foi aquela confusão por causa dessa bola. E aí ele agora tá com essa outra que é ainda pior. E a Susana pegou e levou. E a Susana sumiu. Muito provavelmente ela passou por uma porta, porque voltamos, as portas voltaram. As portas das Terras Devastadas voltaram agora de novo. E aí a Susana passou por uma porta com essa bola. Que significa que o livro 6, que se chama A Canção de Susana, vai focar nisso daí. E é por isso que eu já tô meio... Porque assim, eu não sou muito fã da Susana. Assim, nada contra, ela não é uma pessoa ruim, mas ela também não é aquela coisa que se diga, nossa, que personagem incrível, entendeu? Eu gosto mais do Oi do que dela. Ah, mas o Oi é um pet fofinho, né? Tudo bem. Então eu não sei... Eu acho que o meu ranço com a Susana é por causa da Deta. Ai, eu detestava a Deta. Enfim, aí eu já fiquei meio pé atrás com esse livro 6. Mas, né, vamos dar continuidade. Bom, teve esse primeiro grande momento. Aí tem esse negócio do Todashi, que é essa lombra de LSD que eles têm. Que, tipo, o Roland explicou e eu fiquei... Pois tá bom, então. E aí, nesse momento, o Todashi, o Ed e o Jake, compartilhando a lombra, eles viajam para uma Nova York, que é a Nova York, tipo, da época do Jake, de quando ele foi na livraria, de quando ele comprou os livros. Aí ele descobre a conexão do dono da livraria com o cara que era o traficante que tinha conexão com o Ed. E você fica... Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? E aí começa a aparecer uns espíritos e não sei o que. E o negócio do Todashi é meio bizarro. Você fica... E aí eles descobrem que eles precisam proteger o terreno da Rosa. Mas aquele terreno vai ser vendido para o bandido. Que agora eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. E então eu vou colocar aqui. E aí eles precisam voltar até antes dessa data onde vai ser fechado o contrato para poder não deixar o terreno ser vendido para eles comprarem o terreno. Nesse intervalo de tempo ainda temos ele, o personagem que veio de outro livro, Padre Callahan. O querido Padre Callahan, que vem diretamente do livro Salem, que é simplesmente um dos primeiros livros que o King lançou na vida. E eu li esse livro há muito tempo. Então, quando eu fiquei sabendo que o Padre Callahan ia voltar, eu fiquei massa. Mas aí depois eu pensei, pera, ele não morreu? Porque eu pensava que ele tinha... É porque assim, eu não lembro de nada, eu não lembro de muita coisa em Salem, eu pensava que só tinha sobrevivido o escritor e o menino. Aí eu fui pesquisar, antes de ler, eu fui pesquisar, né, gente, como foi que ele voltou. E aí, antes mesmo dele explicar no livro, na pesquisa já dizia que ele sobreviveu, porque... Aí explica lá, porque eu pensava que ele tinha virado vampiro e, consequentemente, tinha morrido. Mas não, ele sobreviveu. E aí, realmente, tem 2 momentos do livro, acho que são 2 momentos, em que ele para contar a história dele, e eram, pra mim, os momentos mais interessantes, tá? Porque eu estava completamente ansiosa pra saber o que aconteceu com esse homem, depois que ele saiu de Jerusalém Slot. E, gente, aconteceu muita coisa com ele. O gatinho não virou um vampiro, mas ele virou meio que um caçador de vampiros. Ele não era tipo assim um Blade, que é vampiro e caçador de vampiro ao mesmo tempo, pois ele conseguia sentir, perceber vampiros, e ao mesmo tempo ele voltou pro alcoolismo, e ao mesmo tempo ele foi trabalhar num lá pra
moradores de rua, para pessoas que tinham problema com o álcool, mas aí ele ficava vendo os vampiros e ele foi perseguido. E aí ele viajou por vários lugares, e aí ele foi pego por uns caras que eram nazistas, que fizeram uma cruz na testa dele, e aí ele foi salvo. Menino, é um babado. E, além disso, temos eles, os lobos de Cala, que não são lobos. Na verdade, nem são humanos. Que não são lobos eu achei bem óbvio, né? Demorei um pouquinho para entender que não eram humanos. Demorei um pouquinho, mas peguei a mensagem. E aí existe uma mínima explicação assim sobre o porquê deles pegarem essas crianças. Seriam para poder outras pessoas que fazem parte do grupo que lidera esses lobos. Que ainda não ficou uma coisa muito bem esclarecida, mas aparentemente é tudo a mando do Rei Rubro, que tá lá conectadinho com o nosso Homem de Preto, que vive mudando de nome, né? E aparece aqui também, tal. E aí, a gente descobre que eles pegam as crianças, porque existe alguma coisa no cérebro das crianças gêmeas que eles querem ter, mas se ele explica que coisa é essa, eu confesso que eu não me lembro. E aí depois eles devolvem as crianças completamente biruleibe, porque a criança não é mais uma criança, ela se torna praticamente um monstro. Porque elas ficam extremamente grandes, elas não têm mais inteligência, elas não conseguem mais nem falar direito. Elas ficam meio burras, assim, meio palermas, e elas sentem muita dor, elas sofrem muito até o momento em que elas morrem jovens. E o que ficou na minha cabeça foi, cara, pra que devolver? Porque se o intuito é pegar pra fazer esse teste, assim, leva a mão não, mas por que vocês não mataram logo essas crianças? Pra que devolver a criança toda, sabe, toda prejudicada? Entendeu por que o tio não queria que acontecesse isso de novo? Porque a criança não só morria, porque ela vai morrer, né? Mas ela ficava completamente... Nossa, era uma coisa assim bizarra. E aquilo ali era muito sofrimento pra todo mundo, pra quem convivia também. O Tian tinha a irmã dele, era um sofrimento muito grande e tal. Então, tipo, ele tem toda a razão de não querer que isso aconteça mais. Eu entendo o pessoal lá da cidade que... eu não sei, eu acho que não deveria e tal, não sei o quê. Um receio, né? Que bom que o Catete consegue, né, resolver isso. Fiquei surpresa de saber que tinha o traidor ali dentro do grupo dos moradores de Calabrian Sturgis. Não fiquei surpresa também de um outro traidor ser o robô Andy, porque desde o começo eu fiquei com o pé atrás com aquele robô Andy. Prestativo demais, né? Mas ele foi feito pra isso. Não é robô? Robô aqui no mundo médio. Se você leu o 3, A Terra Devastada, você sabe que robô aqui no mundo médio a gente não deve confiar, não. Ainda mais quando o Ed, muito esperto, quando o Ed pergunta assim, Andy, como é que você sabe quando é que os lobos vêm? Porque se você foi feito por pessoas tal, que são pessoas de antes desses ataques acontecerem, como é que você tem informações sobre esses ataques? Aí o Andy, não posso falar comigo. Não posso falar sobre isso. Não posso falar. Falo somente na presença de meus advogados. Uma coisa meio assim. Aí o Ed fica... Então, tipo... Ainda acho o Blaine o pior personagem? Não sei. Blaine lá do As Terras Devastadas, aquele trem maldito, pra mim ainda é um dos piores personagens. Mas o Andy tá ali pau a pau com ele, viu? Não sei, acho que o Andy tá ali quase no mesmo nível, ainda preciso pensar sobre isso. Mas enfim, resolve o problema, os lobos não eram lobos, eram robôs, deu certo, tivemos algumas baixas, algumas bem tristes, como por exemplo o amigo do Jake, né? Ai, tadinho do Jake, sofre tanto, meu filhinho. Mas no final das contas, gente, que livraço! Que livraço! E ainda tem o fato de que nesse livro tem um monte de referência de um monte de coisa, tá? Tem referência de Star Wars, tem referência do Doutor Destino, que é o vilão do Quarteto Fantástico, né? Acho que é, com a questão das máscaras dos lobos. Tem referência do King a ele mesmo,
né? Tem referência a Richard Bachman, que é o pseudônimo do King. Tem até referência a Harry Potter, porque esse livro é do começo dos anos 2000, que se ele fosse de agora não ia ter não. Eu duvido muito que o King fosse colocar uma referência ao livro da transfóbica J.K. Rowling. Eu duvido muito mesmo. E eu também quero dar uma ênfase a shade que o Roland deu, né? Duas coisas que acontecem nesse momento, que tem uma conversa do Roland com o Padre Callahan, que o Roland fala pro Padre Callahan que a Susana tá grávida do capeta. E aí o Roland chega assim, olha, Padre Callahan, é o seguinte, eu acho que a ideia melhor seria fazer um aborto, né? Ele não fala a palavra aborto, que eu acho que o Roland nem conhece essa palavra, mas ele diz assim, tirar essa criança, porque essa criança é filha do capeta. E o Padre Callahan, não, mas um aborto é contra a lei de Deus. E o Roland com a cara de tipo, mas ele é filho do capeta. Ele não é uma criança. E o Padre Callahan, do nada, assim, ele é padre lá, mas no nosso mundo ele não era mais padre. Enfim, do nada o menino baixa assim, o padre mais conservador nele. E ele, não, porque o aborto é errado. Que ele muda até o jeito dele de falar. O jeito como ele fala sobre a Susana. O jeito como ele fala com o Roland. E o Roland fica... Aí o Roland fica assim... Esse filho de uma égua aí saiu matando Deus e o mundo aí. Morrendo de se alcoolizar a vida todinha. Pra agora vir pagar lição de moral? Ah, querido, me poupe. Nosso Roland ficou pistola nessa hora aí, viu? E com toda razão. Então ele dá meio que uma chamada lá no padre. Aí o padre, tá, tudo bem, entendo o seu ponto de vista, mas não serei a favor. Nossa, ridículo. Mas o Roland deu uma chamada nele, né? Do jeito que ele falou sobre a Susana, sobre... pelo fato dela ser mulher e tal, sobre ele ter dado uma lição de moral sem ele ter moral pra nada, aquilo ali foi bem ridículo. Aqui é o trecho que eles estão conversando, né? E o Padre Callahan diz que se ele for fazer o aborto da Susana, ele vai denunciar ele pra cidade, pra ele ser expulso. Menino, um caos. Rosa não fará o aborto na mulher. Há outras na cidade que poderiam, não tenho a menor dúvida. Mesmo em um lugar em que as crianças são levadas a cada 20 e tantos anos por monstros da Terra das Trevas, ainda se preservam essas artes imundas. Mas se procurar alguma delas, não vai precisar se preocupar com os lobos. Eu levantarei cada mão em Calabrian Sturgis contra você muito antes de eles chegarem. Roland olhava-o incrédulo. Gag de la gag. Roland ficou besta. Mesmo sabendo, como tenho certeza de que sabe, que talvez a gente consiga salvar uma centena de outras crianças? Crianças humanas cuja primeira tarefa na Terra não seria comerem suas mães? É isso, minha joia. Você prefere que o filho do capiroto nasça, a gente podendo fazer uma intervenção para ele não nascer, e se a gente fizer essa intervenção você vai me denunciar e vai deixar que essas crianças da cidade tudo morram por causa disso? Tenha santa paciência. Pelo amor de Deus, nossa, essa parte aqui eu fiquei com raiva. Eu gostei do Padre Carlos, mas essa parte aqui, ó, ai, me poupe. Um homem que já passou por tudo que ele passou, vim com essa, uma hora dessa, a essa hora, meu senhor, a essa hora você vindo com essa lição de moral? Ridículo. E tem um outro comentário, né? Tem um momento que ele fala pro Roland que Jesus Cristo tinha uma namorada, né? E ele dá a entender que essa namorada era Maria Madalena. Aí eu, valha! Porque quando foi que muita gente ficou sabendo dessa história? Com o Código da Vinci, né? Só que esse livro é de antes do Código da Vinci. E também assim eu pensei, o King não vai copiar Dan Brown, né, galera? Tipo assim, copiar Shirley Jackson. Beleza, mas copiar Dan Brown? E de fato não copiou, né? De fato, essa teoria de que Maria Madalena, na verdade, seria uma esposa, seria uma mulher de Jesus Cristo, é uma teoria que ela já existia antes, só que digamos que o livro do Dan Brown, ela meio que espalhou pra geral, ela entregou assim pra geral, foi tipo aquela coisa que popularizou, mas isso não foi criado pelo Dan Brown, entendeu? Não foi ele que fez essa descoberta, ele só popularizou a descoberta, e pelo visto o King já sabia disso. Então, o nosso livro da semana é A Torre Negra, volume 5, Lobos de Cala, de Stephen King.